Uma boa noite a todos. Rogamos a assistência, o amparo dos benfeitores amigos para que a gente possa aproveitar esse tema que deriva de um versículo que se encontra no capítulo 15 de Mateus, versículo 13, aonde Jesus afirmou no Sermão do Monte: Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insonso, com que se salgará? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Ele afirma categoricamente que o homem é o sal. Mas o que garante é o que é a característica dessa tempero, desse conservante, o sal, é o seu sabor. E para o homem ser o sal, ele necessita dar sabor, dar sentido à sua vida e, de alguma forma, impressionar o meio aonde ele está inserido, na família, na sociedade, no trabalho, em qualquer ciclo pequeno ou amplo. De alguma forma ele vai dar sinal desta ação, dessa interação. E o que vai garantir isso é o exercício da sua espiritualidade, que por sua vez vai traduzir de uma forma objetiva as diretrizes que se encontram no Evangelho de Jesus. Nós podemos ter uma pessoa muito bonita, muito atraente, mas se essa pessoa não tiver de si próprio valores, virtudes, ela vai ser uma pessoa superficial, uma pessoa frívola, uma pessoa que é semelhante de um alimento sem sal, é insossa. Uma casa pode ser muito ampla, pode ser moderna, pode ser confortável, mas se ela não tiver vida, se ela não tiver amor, se ela não tiver o Evangelho no seu lar, ela vai se tornar uma casa fria, uma casa vazia. Até mesmo uma religião, ela pode ser composta de vários cerimoniais bonitos, ela pode ser constituída de inúmeros prédios grandiosos com diversas e belas arquiteturas que possam abrigar inúmeros, às vezes milhares de fiéis, mas ali, se não houver o Evangelho aplicado em simplicidade, com certeza não será a morada do Cristo. É exatamente esta pitada, esse tempero de espiritualidade que faz toda a diferença no trabalho, no lar, nos relacionamentos, aonde quer que nós analisemos a busca do aflorar das virtudes que colore, que dá sentido, que impressiona os corações, os sentimentos e faz, inclusive, que o homem possa prosseguir vivendo. Eu assisti com um filho meu um programa em que apresentava algumas situações de risco em que as pessoas tinham passado por momentos de quase morte, acidentes graves, às vezes coisa muito simples, um acidente doméstico em que a pessoa esteve entre a vida e a morte. Com o intuito da gente analisar o quão é frágil a vida, o quão a gente tem que ter cuidado, né, atenção, para não nos expormos e estarmos atentos a pequenos cuidados que se deve ter, sob pena de talvez até perder a vida, como poderia ter acontecido com aqueles. E essas pessoas, me chamou a atenção, com unanimidade disseram: não era a minha hora, é porque aquele que comanda a vida tem um propósito para mim. Então, Jesus alerta nesta passagem evangélica que nós não devemos perder o sabor, que nós não devemos perder o sentido, o significado, a motivação para fazer algo que importe, que impacte com diferença na vida. Mas a gente verifica que os tempos que a gente vive, com tanta modernidade, ele nos trazem muitas facilidades, mas ao mesmo tempo, se nos descuidarmos, nos traz um vazio muito grande. E exatamente esse vazio que acontece, ele surge no vácuo da falta deste sal no alimento da nossa existência. De um sentido,
de um propósito que seja maior para a nossa vida, que nos permita enfrentar as aflições, as contrariedades, as dificuldades, e mesmo assim manter a esperança, o ânimo, superar, levantar e prosseguir. Nós temos visto, então, que o progresso material não é suficiente na medida em que ele sozinho não proporciona gosto pelas coisas. Ele nos traz algumas sensações momentâneas e que dali um pouco se esvazia, na medida em que surge alguma coisa nova. Surge uma solução, surge um eletrônico, surge algo que supera em qualificação tecnológica, em design, em utilidade talvez, aquilo que até um tempo era objeto dos sonhos, do desejo e talvez a busca da felicidade que nós tínhamos. Com isso o ser humano compra permanentemente e são intermináveis as ofertas de alegrias oferecidas pelo marketing, em especial nessas épocas natalinas, né? Todo mundo oferece. A dona Eginesia há pouco ofereceu o Código do Monte, né? Só que nós conseguimos avalizar e abalizar que realmente esta é uma oferta que tem sal, que tem tempero para as nossas existências. Tá? Então a alegria pelos esses produtos atrativos no mercado do consumo são normalmente momentos relâmpagos de entusiasmo que dão logo mais a um lugar, a um tédio que com certeza não tarda a retornar na medida que perde o sentido disso. Há pouco eu encontrei um colega de profissão e ele estava com um carro novo. E eu digo, e aí, satisfeito com um carro novo? Tu sabe que eu já não tenho mais aquela satisfação que a gente tinha antigamente, que a gente comprava um carro, era uma coisa. Hoje parece que é um bem de consumo descartável, eu já não tive a mesma sensação que eu tinha um tempo atrás. Não sei se eu estou mais maduro, diferente, mas eu não tive a mesma sensação. Me chamou a atenção aquilo que ele falou. Esse tédio que vai surgindo na nossa vida e que as pessoas acabam se queixando desse vazio, dessa perda de sentido existencial, ele vai acontecendo cada vez mais em que aumenta ou permanece essa sensação de insatisfação. Quando nós não estamos envolvidos em um projeto, em uma meta, em um objetivo que nos possa preencher. Falta o quê? Falta o que Jesus falou, o sal. Lembremos-nos que o gosto da vida não é proporcionado pela matéria. Esse é um ingrediente afetivo. Sobretudo, ele é invisível porque a afetividade não se encontra nas coisas. Ela se encontra no espírito. Ela é impalpável. Tal como o sal, que desaparece tão logo nós misturamos no alimento, o tempero da espiritualidade não se mostra. A gente não consegue prender ele. Ao contrário, ele preenche tudo o que fazemos e dá um gosto para a nossa existência. Faz com que valha a pena eu ter empenhado naquele trabalho, naquele sentido, naquela atividade. Ainda ontem nós tivemos o terceiro chá dos amigos do Ceará, e ao final do dia, que foi um dia quente, cheio de atividades, em que o pessoal trabalhou desde a manhã até a noite, preparando e depois fazendo o rescaldo, a limpeza, o ajuste, que sempre cabe àqueles que recebem. Estavam alguns muito cansados, mas a gente via que apesar do cansaço físico, da fadiga mental até do trabalho, havia uma satisfação íntima de ter trabalhado e estar envolvido por algo maior. No nosso caso, o chá de confraternização, e também de se obter recursos materiais, mas o recurso em si não é o fim. O fim é nós colocarmos esses recursos no acabamento das obras de ampliação, que vão servir, por sua vez, para ampliar as possibilidades dessa escola de alma, atender com melhores condições. Por exemplo, esse ano a gente não pôde atender todas as crianças da evangelização. Nós não pudemos abrir em alguns momentos, grupos de estudos que tinha demanda, porque nós não tínhamos espaço físico. Na medida em que nós ampliamos, temos condições talvez um pouco mais adaptadas, conforme a engenharia, a arquitetura, os layouts atuais, mas principalmente uma utilidade para o propósito maior, que é oferecer a mensagem do Evangelho de Jesus, para que se avive em nossos corações, nossas almas,
o sal. Nós devemos ser pessoas, então, com sabor, segundo Jesus. Cada um, e isso é importante que se diga, tem um jeito próprio nas suas características. Nós não vamos ser jamais iguais. E exatamente esta riqueza da vida. Se todo mundo fosse acelerado, nós não viveríamos. Tem que ter um mais calmo, um mais ponderado, um mais tranquilo, para fazer o contraponto. E a gente aprende um com o outro. Por isso, nós vivemos muitas existências, porque cada uma delas nos dá oportunidades também de experiências no campo das motivações, das ações. Tá? E é isso que oferece, então, a riqueza da experiência humana. Se nós fôssemos todos iguais, haveria, então, uma perda de interesse e a própria curiosidade. Continuando em Mateus, aí adiante do versículo 13, no 14 ao 16, Jesus também diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim, ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus, mais uma vez, textualmente diz que nós somos a luz do mundo. O homem é a luz, mas o que lhe garante a qualidade nessa sua luminosidade, mais uma vez, é a prática da caridade. A cidade situada sobre um monte, ele tem uma sustentação que ele alça a um nível mais elevado, é exatamente a cidade das virtudes, da moralidade, da utilidade, que nós damos para os nossos talentos. Quem não tem virtudes, aliás, melhor dizendo, quem tem virtudes não fica oculto. As pessoas são notadas, mesmo que não necessitemos, e isso é o ideal que a propagandemos. Naturalmente se destaca alguém virtuoso. Fulano é calmo, fulano é honesto, fulano é ético, fulano é trabalhador, Beltrano tem tal característica, é amoroso, fulano é companheiro, e aí vai. Não se pode ocultar essa cidade sobre um monte. Naturalmente, nós percebemos nessa passagem a referência à pessoa que tem o que esse adiantamento moral e que coloca em prática essas qualidades. Jesus, então, oferece a imagem da candeia, né, que é como se fosse um candeeiro. Tá? E lembremos-nos também que alqueire, à época, era uma espécie de vaso usado para medir líquidos ou cereais. Então Jesus diz que ninguém acende uma candeia para colocar sob o alqueire, embaixo do vaso, embaixo de uma recipiente que prenderia e impediria que se dissipasse a sua luz. A luz deve estar no velador, e o velador é um suporte, né, como um candelabro, podemos dizer assim, que fica alto para quê? Para que ele tenha um raio de iluminação maior. Então não se liga uma lâmpada dentro de um recipiente fechado, ela deve estar sempre no alto. E isso diz que os talentos de cada pessoa, devem ser utilizados para os outros e não apenas para si próprio. Ele só tem sentido na medida em que compartilhamos, em que distribuímos. Muitas pessoas apresentam qualidades, mas guardam essas qualidades apenas para si. Quantos não são os que têm facilidades para inúmeras habilidades, porém ficam estocadas nas estantes da personalidade, não distribui, não colabora. A pessoa tem muitas potencialidades, mas não quer colocar em trabalho, não quer contribuir, doar de alguma forma. O fato é que as coisas boas de cada um existem para serem distribuídas. Esse é um dos diferenciais do Evangelho de Jesus. Ao mesmo tempo em que o Evangelho nos convida a um recolhimento, a essa reflexão, ele nos ensina a sermos ativos no mundo, enquanto estamos no mundo. Diz a sequência: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Brilhar a nossa luz não é um convite para se exibir, como muita gente faz, e acabam se tornando orgulhosos, vaidosos, pavoneando.
Não. Alguém que tem capacidade de articulação, de fala, de oratória, deve usar esse dom. Alguém que tem capacidade de escrever, que use adequadamente para encadear uma mensagem de estímulo, de esperança. Alguém que tenha uma habilidade em qualquer campo humano e que tenha uma utilidade, deve usar e não se recolher. Diz, olha, eu posso contribuir dessa forma. Eu posso. A luz que Jesus recomenda, então, é a das boas obras, é a prática do bem. Nós seremos luzes no mundo quando agimos, e muitas vezes agimos silenciosamente. Às vezes só vão perceber que nós abrimos uma picada, uma clareira, depois, quando chegar ao ponto. Isso não importa, importa o nosso empenho, o nosso esforço de conquista. E aí nós vamos ver esse esforço relatado pelo Espírito Emmanuel, que há quase 70 anos, na década de 70, trouxe alguns romances clássicos, relatando algumas personagens dos primeiros cristãos, para que principalmente viveram esta boa nova. E nós temos no livro Renúncia a bela história de Alcíone. Alcíone, um espírito que já tinha guindado todas as possibilidades de evolução aqui no plano Terra, já tinha atingido então estágios para estar em mundos angelicais, mas opta por voltar à Terra para promover a ascensão de um grupo de tutelados seus, de espíritos amigos que estavam atrasados e que esse espírito, que reencarna com uma mulher, por isso ela gostaria de ajudar, de amparar, já que estavam atrasados. E para isso ela reencarna e na obra ela acaba indo trabalhar como governanta em uma rica mansão. Nesta mansão ela era muito estimada pelo dono da casa, o Cirilo, a filha Beatriz e o seu sogro, Jaques. Mas, por outro lado, era detestada por Susan, a patroa, que basicamente ela sentia ciúme das virtudes de Alcíone. E por exatamente as virtudes que a colocavam num monte, que era admirada pelos outros, e que Susan, que não dispunha desse cabedal de virtudes, se sentia inferiorizada. E então ela tinha ciúmes. Então ela não se cansava, procurava qualquer oportunidade para fustigá-la, impondo-lhe sempre as tarefas mais rudes e humilhantes possíveis. Tá? Queria que ela, de todo esforço, ela queria que ela pedisse demissão. Porque ela não podia admitir, já que ela nutria um afeto, era nutrida por uma estima muito grande pelo marido, pela filha, pelos outros, seu genro, e aí ela estava em desvantagem. Então ela forçava para que Alcíone batesse em retirada. Já que não tinha então como demitir sem que criasse um problema para ela. Então, certo dia, ela chama a governanta e manda substituir a lavadeira, que estava muito doente, no objetivo de humilhá-la. Tá? Alcíone aceita o trabalho sem problemas, mas a menina Beatriz, vendo-a no tanque, se revolta, já que não havia urgência em lavar aquelas roupas. Né? O marido, alertado pela filha, se irrita, recrimina a esposa com aspereza. Tá? Susana, então, sendo descoberta no seu intento, agita-se e acaba se debulhando em lágrimas. Nesse momento, que Alcíone toma a iniciativa para dizer que foi por sua própria decisão, por iniciativa própria, que quis fazer o serviço, sem afetação, com naturalidade, protegeu a sua agressora, livrando-a do peso da responsabilidade de um grave dissabor doméstico. Tá? E nós verificamos, então, que quando o amor acolhe a inveja, essa se transforma em admiração. E foi exatamente o que aconteceu. Porque, desde ali, Susana passou a admirá-la. E acabou se tornando sua amiga, se tornaram grandes amigas. Então, Jesus nos recomenda que brilhe a nossa luz. Pois a luz que cada um de nós traz dentro de si, ela reflete o que nós temos de bom dentro do nosso coração. Quem tomou o caminho do desenvolvimento das virtudes
O caminho da montanha, que por si só a ascensão é difícil, é desafiador e por isso muitos desistem, muitos cansam, muitos preferem a acomodação, o não enfrentamento das suas próprias mazelas íntimas. Quem escolheu o caminho de Jesus, escolheu também a possibilidade de, atingindo o pico desse monte, dessa montanha, ver a vida de cima, com outros olhares. E quem está numa posição alta enxerga com mais abrangência e vê, inclusive, a lei de Deus se fazendo com mais facilidade nas estradas da vida e com mais tranquilidade. Porque sabe que se lá tem um desafio, lá mais adiante tem um caminho reto. Se lá tem um rio, próximo dali tem uma ponte que permite que ele seja ultrapassado com mais facilidade. Então, do alto da montanha, a gente pode ver a paisagem, pode ver todo o percurso. Lá de cima, há uma luminosidade, há um estágio melhor. A psicosfera, o ar, podemos dizer, ele é melhor. Então, a trajetória do cristão, que se inicia na planície, às vezes nos charcos das nossos próprios vícios e imperfeições, e que vai ao cume dessa montanha, corresponde a esse processo de crescimento de dentro para fora na vida interior do ser humano. Da mesma forma que não se pode chegar ao topo sem partir da base, também não é possível desenvolver a consciência sem esse trânsito moral do interior para o exterior de si mesmo. E ele vai fazer com que nós tenhamos, então, as grandes lutas, as lutas íntimas. Da montanha, falou-nos Jesus, e de lá ele nos espera. Para lá devemos nos dirigir. Cedo ou tarde, decifraremos o código do monte em nossas vidas. Afinal, Deus nos dá permanentes possibilidades de, mesmo quando caímos, erramos, recomeçarmos. Do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. Ainda hoje, ecoa pelo mundo esta brisa suave. Ecoa a mensagem de Jesus, tentando impregnar os nossos corações, a nossa consciência, para que possamos ressignificar as nossas buscas, ver realmente em qual tesouro está o nosso coração, dar um sentido para a nossa existência, para que tenhamos o mais rápido possível a consciência tranquila, a paz, a felicidade. Este é o convite de Jesus. Este é o convite que se faz nas exposições, e em especial ao longo desta semana temática, em que utilizamos como base o livro do Sérgio Lopes, O Código do Monte, em que ele esmiuça as virtudes do Sermão da Montanha para nos ajudar a criarmos as estruturas íntimas que nos permitirão alçar também a um alto velador a nossa luz. Já não somente a luz que refletimos de Jesus, mas a luz que construímos pelos nossos atos, pelas nossas ações, pela nossa trajetória, e possamos então, a partir de então, brilhar a nossa luz própria, que nos dará a felicidade, a plenitude e a tranquilidade. Que Jesus nos ampare, que nos envolva a todos, nos dando paz, nos dando força, nos dando coragem. Muito obrigado pela atenção.